Oi, tudo bem? Você conhece o sistema de medidas americano? Eu tenho vários alunos que me fazem perguntas sobre isso. E realmente é muito comum mesmo. Muita gente fala assim, mas meu Deus, por que será que essa gente não passa a adotar o sistema métrico como quase todo mundo? Também acho que seria muito mais fácil. Mas, como não é o caso, vale a pena a gente conhecer um pouquinho de como funcionam essas medidas e como calcular, como você ter uma noção de como calcular essas medidas, ok? Da onde que vem isso? Primeira pergunta, muito clássica essa. Na verdade, esse sistema é chamado de Sistema Imperial Britânico. Então, agora você já sabe de onde que veio isso, né? É, embora muitos países, já que foram colônias britânicas ou tudo mais, elas deixaram de utilizar esse sistema. Em compensação, outros não. E continua, porque isso passa a ser cultural. Algumas escolas nos Estados Unidos estão tentando ensinar as crianças um pouco sobre o sistema métrico, mas acho que isso ainda vai levar um tempinho. Então, enquanto isso não acontece, vale a pena você saber como é que funciona. Vamos falar um pouquinho agora sobre milhas. Então, one mile, uma milha, ela equivale a 1,6 quilômetros. Então fica mais fácil saber, 1.600 metros, 1,6, mantenha isso na sua cabeça. Então quando você viaja, por exemplo, aqui que eu coloquei para vocês, de Miami a Key West, você olha aqui e fala, tem aproximadamente 164,9 milhas. Facinho, multiplica isso por 1,6 e você já vai ter noção de quantos quilômetros você vai ter que percorrer. Quer fazer o contrário? Perfeito, divide por 1,6, mas mantém esse valor na cabeça, que uma milha equivale a 1,6 quilômetros, ok? Limite de velocidade, a mesma coisa. Então, o que você vai fazer? Miles per hour, aqui, speed limit, 55 miles per hour. Então, o que você vai fazer? Você multiplica também por 1,6 e aí você já tem noção de quantos quilômetros por hora você tem que, você pode atingir. Mesma coisa, por exemplo, para furacões, né? A gente tem furacão Category 1, categoria 1, até Category 5, categoria 5. Só para vocês terem uma ideia, Category 1, ele fica em torno de 70 milhas por hora. É a primeira categoria. É a categoria mais baixa do furacão. Então você já vê que isso já passou bem mais de 100 quilômetros por hora, os ventos, ok? Falar um pouquinho agora sobre peso, vamos falar sobre pounds, as libras, famosas libras. Então você vê que o símbolo de pound é LB mesmo, como libra, mas a gente pronuncia como pound. Coloca na cabeça que equivale cada pound a meio quilo, mais ou menos isso. Tem uma pequena diferença, por exemplo aqui, 456 gramas é um pound, mas fica mais fácil quando você imagina, você pensa isso como quase meio quilo, já facilita bastante. Quando você vai a um mercado, por exemplo, você vai a uma deli é onde você compra frios, né, no mercado. Você quer lá pedir frios fresquinhos, fatiados na hora. Então é fácil, você chega e calcula, olha, eu quero 1 pound, então eu quero meio quilo de alguma coisa, eu quero 1 quilo de alguma coisa. Então você já sabe mais ou menos. Você vai falar, ok, I'll have a pound of tal coisa, né? I'll have a pound of ham, I'll have a pound of cheese, que seja. Meio pound, aqui também a gente fala como half pound, ou então a quarter of pound. Então é mais fácil falar, I have a quarter or 1/4 of tal coisa. Então aqui vocês já têm também as medidas. Então a gente pede dessa forma, não tenta pedir por gramas que eles não vão conseguir entender. Então peça por pound, já imaginando meio quilo, 1/4 é meio pound e depois 1/4 de pound, de libra. Peso. No caso, peso de uma pessoa, de um animal, de uma mala, o que quer que seja. Então, você faz o quê? Você pega quilos, quantos quilos tem, multiplica por 2,2 e você vai ter isso, então, em pounds, em libras, tá? Inverso, quero saber de libras para quilos. Você vai dividir libras por 2,2 e aí você, então, tem quantos quilos equivale. Fica mais fácil, né? Muita gente fala assim, 23 quilos a mala, mas tem companhia aérea que são 32 ainda, né? Mas aí equivale a quanto em libras? Porque aqui na companhia aérea só fala em pounds, só fala em libras, então você já tem uma noção. Facinho, 2,2. Onças, tá aqui uma outra pergunta boa. Você vai fazer uma receita, você vai tentar lá fazer alguma coisa, e ela tá falando assim, que você tem que fazer com tantas onças de fermento, que é isso, tantas onças de açúcar, tantas onças de sal. Tudo que é seco, você coloca como gramas aqui no caso, equivale a 28 gramas para cada onça, para cada onça. Se for líquido, esse valor muda.
ele vai para 29,6 mililitros, tá? É importante saber essa diferença, porque no caso de secos para líquidos você vai ter que ter uma pequena diferença em escala aqui. Falando agora sobre pés, one foot, você vai ver aqui, ele equivale em torno de 30,5 centímetros, é quase uma régua comum, essa aqui de 30 centímetros. Mas calcula mais ou menos isso. Você vê que ao lado do número, o que que tem aqui? Você vai ver que tem uma apóstrofe do lado do número. Esse aqui é o símbolo para pés. Então, tanto faz, um pé, 2, 3, 30, 15, tanto faz, você vai ver sempre esse apóstrofe do lado, isso significa pés. Então, você vai falar 2 feet, 1 feet, a aeronave vai voar sei lá, 13,000 feet, né, a altitude dela. Então, você vai ter, às vezes, esse pequeno apóstrofe do lado. Quando a gente fala sobre inches, que são as polegadas aqui, você vai ver que isso muda. Cada inch ele equivale a mais ou menos 2,5 centímetros polegada. Muita gente fala assim, é quase o mesmo tamanho de um polegar, né? Fica até mais fácil pensar assim. E aí você vê que o símbolo para isso é aspas. Então, o pé, né, o foot, ou feet no caso, é uma apóstrofe, o símbolo, e inches, aspas. Tanto que, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês da minha altura. A minha altura é 1,68 metros aqui no Brasil. Então, o que que a gente faz? Eu vou falar lá nos Estados Unidos, eu teria que falar I'm 5'6". Eu não preciso falar I'm 5 feet and 8 inches. Não faz o menor sentido para eles, não precisa. É só falar I'm 5'6", e eles vão entender. Então, é importante vocês terem isso também pronto. Como eu disse, se tem alguma emergência, vai para um hospital, alguma coisa assim, até fazer a conversão, então já vai com isso na sua cabeça. É importante. Outra coisa, para quem gosta de futebol americano, yard, que são as jardas. Cada jarda, ela não chega a valer 1 metro, ela não chega até 1 metro. Então, chega a 90 centímetros para cada yard, para cada jarda. Só por ter questão de curiosidade aqui. Agora vamos falar dos gallons, famosos gallons, os galões. Tanto faz se isso é água, é suco, é leite, gasolina, o que for. Cada galão equivale em torno, ali tem em torno de 3,8 litros. Isso que você tem que saber, o que vale um galão. Quando você vai ao mercado, por exemplo, ali você vai ter uma variedade de tamanhos de suco, leite, etc. Então, ali você vai ver, como por exemplo, gallon, grandes famílias, né? Depois você passa para half gallon, no caso, half a gallon of tal coisa, pode ser suco, o que for, ou então a quarter of gallon, né? Você tem um quarter of gallon de alguma coisa também. Então é isso, fica mais fácil, você tem esses tamanhos. E finalmente falando sobre Fahrenheit aqui no caso. Essa aqui é uma questão muito boa também, né? Celsius para Fahrenheit, mas a gente fala assim, mas tão complicado isso. Enfim, tem um cálculo para isso, eu vou mostrar isso para vocês. Quando você vê, por exemplo, Fahrenheit, o que você vai fazer para saber quanto é que isso equivale em Celsius? Você pega esse número, subtrai 32 e multiplica por 0,5556. Tem que ser isso? Tem. Aqui tem um exemplo para vocês. Esse EG aqui, example given, significa exemplo dado. Então, parta do princípio de que 32 Fahrenheit equivale a 0 Celsius. Então, a temperatura 0 em Celsius, 32 Fahrenheit. Então, aqui você já tem uma base. E o cálculo aqui, eu estou mostrando para vocês, ó, 102 Fahrenheit. Então, você pega 102, subtrai 32 dele, multiplica por 0,5556 e você vai ter 38,9 graus centígrados, que são os Celsius, né? Enfim, funciona bem fazer isso. Quer fazer o inverso? Eu quero passar de Celsius para Fahrenheit. Então, o que você faz? Pega esse valor de Celsius, divide por 0,5556 e adiciona, você vai adicionar 32. E aí você vai ter o Fahrenheit. Tá certo? Tá certo. Bom, muito bem, é isso. Eu vou tentar fazer outros vídeos. O próximo, por exemplo, vai ser um vídeo sobre inglês acadêmico, ou mais formal. Porque como eu faço muita tradução de artigos e revisão e tudo mais, eu vejo que muita gente corre lá e joga no Google Tradutor. Ótimo, o Google Tradutor melhorou muito, mas a gente tem outras ferramentas hoje que pode ajudar muito mais você na tradução. Depois eu vou passar isso para você. E como escolher as palavras corretas quando você vai publicar um artigo
um artigo científico ou vai escrever alguma coisa formal, como deve fazer isso? E como encontrar nos guidelines dos journals, né, dos principais periódicos, algumas explicações que são chave na hora de você fazer uma tradução em inglês, porque muitos deles não permitem que se utilize alguns termos, algumas palavras, então é importante saber disso também, tá? Então vou tentar mostrar isso para vocês. E por último, uma parte engraçada, um dos meus alunos disse: "Por que que o seu símbolo aqui que você escolheu para essa empresa é um Angry Bird?" Vocês têm toda a razão, é um Angry Bird, mas não era com essa intenção. Não, o cardinal, ele é um pássaro da América do Norte, e ele tem uma história linda, uma história muito, muito bonita. E é por isso que eu escolhi esse pássaro como um símbolo. E ele tem um bom significado para mim. Então, embora ele tenha a cara do Angry Bird, embora o Angry Bird tenha sido inspirado nele, esse daí não é o Angry Bird, é um cardinal só, tá bom? Obrigada, até a próxima.